Lucas 7, último versículo do capítulo 7 de Lucas, é o versículo 50. Amém? Jesus disse à mulher: a sua confiança, que é fé, salvou, vai em paz. Jesus, ele pregava no Shabá, no sábado. Jesus operava milagres no sábado também. Jesus, ele falava não só para os anciãos, também ali quando estava presente nas sinagogas, como os fariseus, como os anciãos, sacerdotes. Jesus, ele falava que era filho de Deus. Também sabemos que o real propósito de Cristo vinha a esse mundo. Se eu fizesse uma análise, fizesse aqui uma pergunta, mas fica entre eu e você e o Deus que nos trouxe aqui através do Espírito Santo. Sabemos que o real propósito de Jesus vinha a esse mundo. Nós pode até dizer em uma palavra: foi morrer na cruz do Calvário. Foi morrer por nós, por pecadores, para que hoje nós viemos estar aqui. Mas o real propósito de Jesus vinha a esse mundo foi provar, não só para mim, como para a própria igreja que somos nós, porque tudo que os profetas falaram, tudo que os profetas falaram ao seu respeito, para que venha mostrar, como até hoje, que o Deus da Bíblia Sagrada não mente. Então o real propósito de Cristo vinha a esse mundo para se cumprir o que os profetas falaram ao seu respeito. Lucas 7,36. Jesus é convidado para um jantar na casa de Simão fariseu. Não só um jantar, mas também um culto na casa de Simão fariseu. Todos nós sabemos, como uma noite como essa, através das Escrituras Sagradas, porque em uma sinagoga, ou em Jerusalém, uma sinagoga, como se fosse uma sede, constituída um templo suntuoso, lindo, um templo constituído pelo Herodes, o tetrarca, o grande. Nós sabemos que não só a não subir, como em alguma sinagoga dos judeus, bendito seja o nome do Senhor, porque os fariseus, eles tiveram uma ideia fantástica de convidar Jesus para um jantar na sua casa, porque em uma sede em Jerusalém, constituída por Herodes, ou então a subsede, constituída pelos próprios judeus, que Jesus usava a palavra no sábado para fazer a leitura da palavra da Torá, da lei de Deus. Mas os fariseus tiveram uma ideia: vou convidar Jesus para um jantar, um culto na minha casa, porque em uma sede em Jerusalém, ou em uma constituída pelo judeu, que é sinagoga, é impossível olhar nos olhos daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Então Simão fariseu, ele teve uma ideia: vou convidar Jesus para um jantar na minha casa. Bendito seja o nome do Senhor. Até hoje, igreja, os judeus, ele tem um costume rotineiro de convidar outro patrício para entrar na sua casa. Mas na casa dos fariseus, ele tinha um óleo de olívia, diferente do óleo que Jesus vai derramar nessa noite, que é o óleo de mirra, que é o óleo que é a presença, é o óleo que representa a tipologia do Espírito Santo, que vai reinar mais na tua vida. Tem um costume até hoje em Jerusalém, costume judaico, que quando eles convidavam os judeus, eles tinham que lavar os pés, porque naquela época não havia uma tecnologia tão avançada, porque uma das profecias do Messias, que é o Cristo, se cumpriu, porque ele é digno e a sua palavra passará céu e terra, mas a minha palavra não há de passar. Sobre a multiplicação da ciência, foi uma das profecias do Mashiach, que é ungido com uma unção específica, porque todos nós somos ungidos, alguns que entrou aqui, mas ungido no plural, mas no singular, só o Mashiach, o libertador de Israel, ungido com uma unção específica. E ele está aqui não só de passagem,
mas Ele está aqui porque Ele quer fazer coisas grandes, porque algo já aconteceu, mas algo extraordinário vai continuar acontecendo, porque a palavra dEle está sendo pregada nessa noite. Sentir a presença de Deus. Jesus está na casa. E quando Ele está na casa, não há fariseu que queira te parar. Lá fora, no bairro que tu mora, não há nada que possa impedir. Não pode até ter lugar para ti, lugar de destaque, mas tem os pés dele para tu derramar lágrima, para tu entender que Ele está aqui. Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Os fariseus tinham um costume, igreja, mas sempre aqueles que têm um costume de querer me provar, de querer te provar, eles vão ver o que? Deus te usando, porque a glória é dele. Eles vão ter que ver o que Deus vai fazer esse dia. Eles vão ter que presenciar, porque alguém que entrou aqui, que o inimigo trabalhou na alma, o inimigo da alma, alguém falou, alguém disse que você não é digna de estar na presença dele, de fazer a vontade dele, mas tu entrou aqui de um jeito, e o Senhor, com letra maiúscula, Ele está aqui para te dizer, assim diz o Senhor, todos teus pecados estão perdoados. É convidado para um jantar também, um culto na casa de Simão Fariseu. Havia um costume dos anciãos, dos antepassados, que eles consagravam um copo, um talher, um prato. Por isso que João Batista, o Yohanan, que é João, João significa graça. Ele era diferente, e Deus te traz aqui para ser diferente. É uma confirmação, Deus te chamou para ser diferente. Porque João viu, quando ele olhou, viu, percebeu que os fariseus estavam apegados com os costumes dos anciãos. Porque se um copo, eles compravam um copo, um talher ou um prato, eles mergulhavam remissão, mergulhavam o imerso, mergulhavam nas águas. Mas bendito seja o nome do Senhor. É João olhando alguém que é espiritual, dizendo: vocês estão preocupados com o prato, o talher, o copo. Eu vou mergulhar o povo do Rio Jordão. Preocupado com algo que não faz eu e você crescer mais no mundo espiritual. Enquanto muitos estão preocupados com coisa, muitos estão preocupados com isso e aquilo, e nós estamos preocupados em fazer a vontade daquele que é digno de toda honra, de toda glória. Os fariseus começam a xingar Jesus, dizendo na carne: ele não lava nem as mãos para pegar no talher, pegar no copo, no talher e no prato. Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Jesus disse: quem fez o exterior e o interior. Jesus disse: ó, vocês bebem no copo, mas o copo é limpo, mas a boca é profana. Jesus te traz aqui porque Ele faz me entender que você é diferente, fariseu. Você é alguém que vai começar a olhar para o alvo. Você é alguém que vai começar a se apegar com aquilo que Deus te deu, que é uma vocação, é um ministério. Porque quando você olhar para fariseu, para os críticos, não tem como você crescer na presença dele. Jesus disse: o copo, o talher, mas a boca de quem bebe não é pura. O propósito dos fariseus era provar Jesus. Eles queriam saber se verdadeiramente no escrito, se ele mesmo era o que os profetas profetizaram. Estou pregando para alguém que entrou aqui de um jeito e vai sair de outro jeito. Alguém que está sendo defamado. Alguém que está aqui e o Senhor está me dizendo: filho, fala para a minha igreja que eles vão começar a olhar coisas extraordinárias. Ela vai começar a louvar, pregar com mais unção, porque eu conheço o que está dentro. Eu não conheço o que está fora, mas eu conheço simplesmente porque o homem conhece o que está fora, mas Jesus não. Ele conhece o que está dentro e o que está do lado de fora. Os fariseus tiveram uma ideia: vamos convidar ele, porque convidando ele para um culto, um jantar na minha casa, convidando os demais fariseus, é lógico que eu vou olhar nos olhos que a janela está. É lógico que tem como eu provar, porque ele está perto de nós. Querido, o culto na casa de Simão Fariseu era um culto, olha para mim, um culto ordinário. Era um culto sem expressão, era aquela etiqueta. Todo mundo sabia quem era que cantar os louvores. Todo mundo sabia quem era o pregador. Era um culto sem expressão, igreja. Mas o maior erro de um comedor de feijão, o maior erro de um barro na
na mão de quem sabe trabalhar. O maior oleiro que eu já conheço, como todos nós sabemos, que é o Deus de Israel. Os fariseus achavam que Jesus, calado naquele culto, Jesus não estava trabalhando. O maior erro de um comedor de feijão como nós, como adorador, achar que Jesus está calado, Jesus não está trabalhando. E Ele vai te dar mais força nessa caminhada. Ele vai te honrar mais na tua caminhada. E te prepara, mulher e homem. Você não vai ser mais essa pessoa que você é. Porque as oportunidades na Bíblia Sagrada, na revelação, maior revelação, ela não se repete. A única oportunidade que Deus está me dando é hoje para mim e para você. Porque as oportunidades, elas são a única. E é hoje que Deus vai derramar mais da sua glória, da sua unção, da sua presença. Yeah.